Olá, turma! Vamos dar início ao nosso capítulo 7 hoje e a gente hoje vai falar sobre as propriedades do ar. Então, vamos lá. As primeiras propriedades que nós vamos falar é que o ar ele apresenta compressibilidade e ele também apresenta expansibilidade, ok? Vamos entender o seguinte, o ar ele pode ser comprimido, é como se ele fosse apertado, tá? Dentro de um espaço fechado. Para a gente poder comprovar isso, a gente pode usar uma seringa, tá? Somente a parte de plástico, a agulha aqui, esquece. Mas se a gente pegar essa parte de plástico aqui da seringa, tá? A gente faz o seguinte, a gente puxa essa parte aqui, que é o êmbolo, para trás. E depois que puxar para trás, coloca o dedo aqui na pontinha. Quando você colocar o dedo aqui na pontinha, o que você vai fazer? Você vai tampar o lugar por onde o ar sairia, certo? Quando você empurrar isso daqui para a direita, você vai perceber que o êmbolo ele não vai conseguir chegar até essa parte aqui da ponta. Ele vai parar aqui no meio, ó. Por que ele para no meio? Porque esse espaço aqui, ele não está vazio, ele está cheio de ar. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai comprimir o ar. As moléculas de ar que antes estavam afastadas, agora elas estão o quê? Comprimidas, elas estão todas juntas. Então, a gente consegue comprovar que o ar é compressível. Mas, se essa parte de plástico aqui, que é o êmbolo, ele deixar de ser empurrado, o ar vai voltar a ocupar um espaço maior. Dessa forma, a gente pode dizer, então, que o ar ele é expansível, ok? Então, compressibilidade é quando o ar pode ser apertado. E a expansibilidade é quando ele volta a ocupar um espaço maior, ok? Agora a gente vai falar que o ar tem massa e ele também tem peso, tá? A gente já viu anteriormente que o ar é matéria, né? E ele é formado por vários gases. E como característica de matéria, ele ocupa lugar no espaço e ele tem massa. Mas então, o que é massa? Massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. E o peso é a força que resulta da atração gravitacional sobre a massa de um corpo. Então, o peso, ele relaciona a massa com a aceleração gravitacional, ok? E aí o livro de vocês traz um teste muito legal, que nesse teste ele determina a massa de ar que está contida numa bola de futebol. Para comprovar isso, como é que eles fizeram? Eles pegaram uma bola murcha, né? Tá na primeira foto, e aí vocês vão ver que o peso dessa bola murcha é de 0,240 gramas, certo? Depois eles pesaram uma bola cheia de ar. Essa bola cheia de ar apresentou uma massa de 0,245 gramas. Então, repara que o ar, ele apresenta massa, certo? E aí, só uma informação, porque no dia a dia as pessoas falam muito errado, que é o seguinte, você sobe na balança para ver o seu peso, né? Na realidade, não. Quando você sobe na balança, você tá vendo a quantidade de quilogramas, tá? Da sua massa, da massa do seu corpo. Você não está obtendo o seu peso, você está obtendo a sua massa. Então, uma coisa muito errada que a gente fala, né? Vou ver meu peso. Não, você vai ver a sua massa. Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa que a gente vai falar é que o ar, ele se movimenta, certo? O ar, ele apresenta movimento. O ar se movimenta, então ele pode tanto se comprimir, como a gente falou, como ele pode se expandir. Então, quando o ar ele se expande, ele passa a ocupar um espaço maior. E para ocupar esse espaço maior, ele precisa se movimentar. E aí o livro de vocês traz esses dois exemplos, tá? Repara que aqui eu tenho as partículas do ar, sem nenhum tipo de aquecimento, né? Temperatura ambiente normal. Repara que eles estão mais juntinhos. Quando esse ar é aquecido, as partículas, elas se afastam. E isso elas vão se afastar, certo? E dessa forma elas acabam se movimentando, ok? E agora a gente vai começar a falar disso agora, a gente vai terminar na próxima aula, tá bom? A gente vai falar agora sobre o vento e as correntes de ar. Então, vamos entender o seguinte, sempre que tiver um espaço para ser ocupado,
o ar ele vai ocupar esse espaço, tá? Então pensa comigo da seguinte forma. Digamos que aqui eu tenho um copo de água, tá? Aqui de vermelhinho é a água. Beleza, é água. Essa parte aqui tá vazia? Não, essa parte aqui tá cheia de ar. Por quê? Sempre que tiver um espaço para ser ocupado, o ar vai ocupar esse espaço. Mas, para que isso aconteça, ele precisa se movimentar. E durante esse deslocamento, ele vai formar uma corrente de ar ou ele vai formar o vento. E a gente hoje vai entender a diferença da corrente de ar para o vento, ok? O deslocamento da massa de ar é chamado de vento quando ele é horizontal ou ele é paralelo à superfície terrestre, certo? E quando ele for vertical, ele vai ser chamado de corrente de ar. Então, horizontal é vento, vertical, corrente de ar. E isso sobre a questão dos ventos, a gente vai falar melhor no próximo vídeo, mas vamos entender hoje um pouquinho melhor a corrente de ar. Pensa da seguinte forma, um balão de ar quente, por que ele sobe? A gente vai pensar da seguinte forma, porque vai formar uma corrente de ar, ok? Esse balão de ar quente, o próprio nome já diz, né? Ar quente significa que o ar é aquecido, né? Então, dentro do balão, lá no interior dele, do balão, ele é aquecido por uma chama, tá? E aí, o que vai acontecer? Ao ser aquecido, o gás, ele vai se expandir, né? Essas moléculas vão se afastar, como a gente falou. Então, essas partículas, elas vão se afastar uma das outras. Em consequência disso, uma parte desse ar vai escapar e o restante que está dentro do balão, ele tem uma densidade reduzida, certo? E aí, o ar que está fora do balão, ele é mais denso do que o ar que está dentro do balão. Então, o que vai acontecer aqui? Esse ar que está dentro do balão, ele é menos denso do que o ar que está aqui fora. Aqui fora é mais denso e dentro dele está menos denso porque o ar foi aquecido. Em consequência disso, o que vai acontecer? O balão vai subir, tá? Essa diferença de densidade que permite, nesse caso do balão, ele subir. Essa diferença de densidade também, por exemplo, que permite com que o óleo sempre fique em cima da água, porque a densidade do óleo é menor do que a densidade da água, ok? Então, os materiais, de uma forma geral, né? Os materiais que eles são menos densos, eles tendem a ficar sobre os materiais que são mais densos, ok? Então, hoje a gente faz uma pausa, ok? Aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a movimentação das massas de ar, a gente vai falar sobre a frente quente, a frente fria, a gente vai fechar o capítulo, ok? Um beijo para todos e até mais.